Oi, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Manuela, eu sou a editora responsável pela Vira Letra e eu tive alguns pedidos para falar um pouco sobre como funciona o nosso processo editorial. E para falar sobre isso, eu resolvi seguir como guia um livro que eu escrevi, quero publicar meu livro, um guia editorial para autores que desejam se autopublicar. Escrevi esse livro seguindo o processo editorial que eu tenho aqui na Vira Letra. Então eu vou usar como guia o livro para falar sobre o processo editorial, mas algumas coisas fogem por ser uma editora ou, no caso aqui, por ser publicação independente. Nos últimos anos, o mercado editorial passou por algumas mudanças que facilitaram a publicação e a distribuição de livros. A principal dessas mudanças, na minha opinião, foi a possibilidade de imprimir livros em menor quantidade. Antigamente, para um livro ser publicado, existia um número mínimo de exemplares que viabilizava essa publicação, e isso podia encarecer muito o processo. A indústria gráfica desenvolveu nos últimos anos uma forma de impressão de livros que permite que livros sejam impressos a partir de um exemplar. Claro que quando você imprimir um exemplar só, o preço unitário desse livro ainda é caro, mas hoje em dia é possível imprimir algumas dezenas de livros que viabilizam a publicação desse livro. Essa alteração, principalmente, democratizou a publicação de livros. Antigamente, para você publicar um livro, você tinha que enviar o seu original para as grandes editoras e aguardar que algum editor aprovasse o seu original e aceitasse a publicação deles. Isso era um pouco complicado, porque a quantidade de originais que os editores recebiam era muito maior do que a quantidade de originais que eles efetivamente conseguiam publicar. Hoje em dia, com essa mudança, principalmente no processo gráfico, é possível imprimir, é possível publicar poucos exemplares, o que possibilitou o surgimento de editoras pequenas como a Vira Letra. A Vira Letra é uma editora pequena se comparada com essas grandes editoras do mercado, e até mesmo a publicação independente, que é o autor publicar o próprio livro sem a necessidade de ter uma editora por trás dele. Isso faz com que qualquer um possa publicar o seu livro. Mas qualquer um publicar o seu livro não significa que esse livro possa ser publicado de qualquer forma. É preciso ter um cuidado com o livro para que, quando ele chegue como objeto final, livro, o leitor possa ter uma boa experiência de leitura com aquilo. Para isso, para que essa experiência de leitura seja boa, seja garantida, existem alguns cuidados que devem ser tomados. Para fazer essa sequência de vídeos que eu vou fazer sobre o processo editorial da Vira Letra, eu vou seguir basicamente a divisão em etapas que eu segui ao escrever esse livro. E quais etapas são essas? Vamos lá. O primeiro cuidado que você tem que ter ao publicar um livro é o cuidado com o texto. Claro, o texto é o objeto do seu livro, então é preciso ter um cuidado com o texto. Não é simplesmente colocar o último ponto final no editor de textos no computador e mandar para a gráfica. Alguns cuidados são necessários: revisão, uma leitura crítica, uma leitura beta, que seria uma primeira leitura. Vou falar sobre tudo isso com calma depois no vídeo que eu falar sobre texto. Outro cuidado importante para se ter com o seu livro é o design. Também não é simplesmente transformar o texto no computador no formato de um livro e enviar para a gráfica. Existem alguns cuidados com o design do seu livro para que o design não atrapalhe a experiência de leitura do leitor. Os paratextos são elementos essenciais. É o texto de quarta capa. Quando uma pessoa pega o seu livro, a primeira coisa que chama a atenção é a capa, mas depois a pessoa imediatamente vira o livro para ler esse texto de quarta capa, ou pega as orelhas, ou vai ler a apresentação. Então é muito raro alguém começar a leitura do livro diretamente pela primeira página do livro mesmo. Os textos que servem de suporte para o texto do seu livro são muito importantes. Além disso, a gente também tem a preocupação com algumas questões burocráticas. O ISBN, que é algo que passou por uma mudança muito grande esse mês, agora começo de 2020. A ficha catalográfica, que é essa daqui que vem no começo do livro, o registro do livro para garantir os direitos autorais. Então, algumas questões burocráticas que estão ligadas à publicação do livro e também, claro, à impressão. Existem algumas decisões que precisam ser tomadas na hora de se imprimir um livro.
Qual o papel do miolo? O papel da capa. Qual o papel da capa? Vai ter orelha? Não vai ter orelha? Vai ter algum acabamento especial na capa? Laminação, hot stamp, verniz localizado? Então, são várias as decisões que precisam ser tomadas na hora de mandar um livro para a gráfica. Muitas vezes essas decisões já são tomadas antes, na hora de se desenvolver o design, mas como elas foram tomadas antes, elas precisam ser passadas nesse momento para a gráfica. Decisões que encarecem ou não a publicação de um livro. O fato de qualquer um poder publicar um livro não significa que um livro deva ser publicado de qualquer maneira. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada parte do processo editorial, seguindo essa divisão que eu falei aqui, mas pensando no que eu faço aqui na Vira Letra. Então, tem que ser dessa forma? Não. Eu vou falar de como funciona o processo editorial aqui na editora com os livros que a gente publica. Vejo vocês nos próximos vídeos.